Galera, hoje a gente vai falar sobre o sétimo princípio hermético. E aí, uma coisa interessante está acontecendo comigo, porque eu tô gravando todos os dias. Eu amo fazer isso, é meio trabalhoso, mas sabe quando você acostuma no ritmo, você consegue colocar dentro seus afazeres, aí você vai, estuda aquela parte, faz o teu ali roteirinho para falar, né? E aí grava e é muito legal, a coisa tá indo funcionando. Mas no fim de semana, no sábado eu gravei algo que foi bem diferente, não foi isso? No domingo eu não gravei nada. Quando você vai voltar, fala, meu Deus, isso tem a ver com o que a gente está estudando, porque vocês já repararam que vocês estão fazendo uma coisa e vocês não querem parar, porque vocês têm um hábito de estar sempre percorrendo naquele ritmo, né? Naquele ritmo acelerado. Se você for para um ritmo lento, demora um pouco para você pegar no tranco. Então é bem isso mesmo, quando a gente entra num ritmo, tudo está em vibração, mais lento, mais forte. Você está mais forte, você tem um tempo para voltar para lento e vice-versa. Se bem que é muito mais fácil a gente ir do movimento para tranquilidade do que o contrário. Mas aí você tem a energia mental que está ali correndo, né? E não quer parar. Mas vamos lá. Chega de ficar divagando aqui. Vamos falar sobre esse sétimo princípio hermético, que é o princípio do gênero. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e a gente vai para o gênero mental, né? Nessa presença e na importância que a gente estuda e porque verdadeiramente o hermetismo, né, ele explica muitas coisas, mas ele é baseado na transmutação, né, na alquimia, que seria você alterar os estados mentais, você fazer cocriações a partir da mente, né? Bom, vamos lá. O gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O que isso significa? Gente, quando a gente fala em gênero, não vamos confundir com o sexo masculino ou sexo feminino. Mas é inevitável, né? Você fala assim, não. É a mesma coisa que eu virar e falar assim, galera, não pensa no elefante cor-de-rosa na sala, no centro da sala, em cima do seu sofá. Porque a hora que você fala, não pensa nisso, você vai pensar a mesma coisa quando eu falo assim, princípio feminino, masculino, vem na nossa mente homem e mulher, né? É inevitável. Mas aí a gente vai explicar para desfazer um pouco essa confusão. Porque o buraco é mais embaixo ou mais em cima. A abertura é maior ou menor. Vamos lá. Por que isso? Porque quando você fala na questão do sexo, o sexo é só uma manifestação do gênero no universo orgânico, né? Então, tudo, em todos os planos de existência, como a gente viu, pode ser o plano mental, né? O plano espiritual, o plano das coisas físicas aqui. Todos os planos, independente da gente ter nomeado ou não, é porque existem subdenominações, como a gente viu a princípio, né? Tudo tem princípio masculino e princípio feminino. Toda geração de vida se dá através desses princípios. Desculpa, gente. Engraçado, né? Porque eu tô gravando à noite e eu tava gravando de dia. Hoje eu não consegui fazer de dia, às vezes é bem corrido e eu tô tentando me adequar de novo, né? Cabelinho aqui. E aí, você vê que a energia ela já vai caindo, né? É diferente daquela energia que eu tenho de manhã. Acho que eu sou bem solar, assim. Então, quando a gente vai fazer as coisas à noite, tem gente que é muito da noite, né? Eu sou do dia, eu sou assim, acordo feliz. Só que a noite vai chegando, é cedo ainda, mas a noite vai chegando eu vou derrubando. Mas eu vou fazer meu melhor aqui para passar o melhor para vocês. Então, eu tô com uma predominância agora do princípio feminino, né? Que eu já vou desligando. O que isso significa? A vontade, a direção vem do gênero masculino. E aí ele vai em direção ao feminino, tá? Ao princípio feminino que vai gerar, que vai dar a criação toda. Então, tudo que vai gerar, que vai gestacionar, vai ser o princípio feminino. E aí, galera, não, por favor, não pense, porque a coisa mais louca é. Então tá, no plano orgânico, a gente tem o homem e tem a mulher. Mas o que acontece? Tanto o homem tem o princípio feminino, né, além do princípio masculino, e vice-versa. Então, os dois têm princípio masculino e feminino. É a mesma coisa do yin e do yang. E aí você vai notar que tem mulheres que têm uma predominância do princípio masculino e tem outras do princípio feminino, né? E homens também, às vezes, vão ter uma predominância do feminino. Infelizmente, a maior parte da humanidade
tem a predominância do princípio feminino. Mas nada é à toa, eu vou até explicar um pouco mais pra frente aqui. E vocês vão me dar razão, eu tenho certeza disso. Vocês vão se reconhecer em algum ponto. Se não em todos os... Geralmente não em todos, né? Mas em grande parte que vai ter predominância de um em detrimento do outro. Mas vocês vão entender quando a gente chegar no gênero mental. Vamos lá. Esses dois princípios, eles estão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos, em todos os planos de vida. Ele começa a falar, dá um exemplo aqui no livro, sobre o átomo, né? Que os elétrons seriam o princípio feminino e que eles são atraídos para o princípio masculino, né? Eles estão girando em torno dos prótons, que seria o princípio masculino. Aí eles falam, né, na questão da atração. É que eu não vou entrar nesses meandros, porque ele é do começo do século passado e eu posso correr um risco de fazer essa equiparação, porque o hermetismo, ele é. Eu não sei se eu posso falar que é incontestável, mas ele é bastante abrangente e ele tem verdades que são verdades absolutas, verdades relativas absolutas, né? Pode ser que tenha algum relativismo, é que tudo que foi passando pode ter se perdido, mas o grande problema e o grande perigo que a gente tem é quando a gente vai relativizando com os princípios que a gente dá. Inclusive, quando eu fui lendo sobre o átomo, porque a gente sabe que hoje a concepção de átomo é diferente do que era lá atrás, né? E aí, ele mesmo diz, eu não vou ficar me demorando tanto, ou dando tanto esse exemplo, porque a ciência ela tem até uma dificuldade de comprovar, né? E aí ele vai falando sobre o átomo e depois ele fala, desfala, e ele concorda com aquilo que ele diz, mas eu acho deveras arriscado a gente entrar nessa seara. Mas ele diz que todos os fenômenos, né, eu acredito nisso, porque aí é um princípio e é uma coisa pura, né? E eu não quero sujar, não quero macular agora para falar tantas coisas para vocês que de repente eu vou me perder na beleza do caminho. Mas imagina todas as energias, manifestações de energia, como calor, magnetismo, atração. Então, todos esses fenômenos, eletricidade, todos os fenômenos que você pode imaginar, vai ter oculto ali um fenômeno, a manifestação do princípio feminino e masculino. Porque para que as coisas aconteçam em todos os planos de existência, precisam disso. É só você parar e pensar que é a intenção forte direcionada para a gestação daquela intenção. Então, se tudo tem que partir, tem que ser uma criação, uma cocriação de algum mecanismo pré-existente, né? Seja do Uno, ou seja de todas as criações que ele fez e co-criadores que somos, né? Desde o pequeno átomo, com a diferença tanto em cima como embaixo, a lei da correspondência. Né? Então, lógico que a gente tem uma possibilidade de percepção do mundo bastante ampliada. Imagina até uma concepção do Tantra que não deixa de ser igual à concepção do Kaivalyo, né? Do hermetismo, que você tem... nós temos em... Tudo é vivo, né? Aí você fala, mas como assim? Tudo tem poder de decisão, mas não como conjunto. Imagina que a gente tem diversas formas de vida, né? Quantas células, quantos sistemas que a gente tem aqui dentro estão trabalhando quando a gente não prejudica, né? Porque é a gente que cria as doenças pelo prejuízo emocional ou por não receber a luz que a gente tem que receber, por obliterar o caminho, por dificultar a possibilidade daquele serviço de manutenção da vida ser feito, né? Então, quando a gente não se coloca no caminho e deixa com que as coisas fluam, porque tudo tem que fluir, e de uma forma natural e boa, né, com energia vital, alcançando todos os pontos e não criando drama e não se perdendo no drama, quando a gente vai criando, né, co-criando essa maturidade para que a gente saiba como alocar as emoções de uma forma adequada para a geração do novo e não... molestar aquilo que está adequado, criar empecilho, criar doença, criar uma forma que a gente fique errante, porque não consiga se focar no que é necessário, né? Então, se a gente faz tudo isso, a gente não está indo contra. Agora, se a gente sai do caminho, você percebe que você é uma consciência que está ali numa casa habitada por diversas formas de vida e é um conjunto como uma grande orquestra, né? Imagina que esse é um mini universo, o teu corpo, com todas as formas de vida internas e que aí quando você
permite a entrada do amor, das coisas boas, você está alimentando e deixando com que todos trabalhem bem, como se fossem súditos, né, de um grande governo. A força está nessa manifestação nossa com todas as células, mas elas não param e questionam porque elas não têm essa vontade tão forte, assim em cima como embaixo, assim em todos os planos de existência. Então, a vontade forte é a nossa, que ajuda ou atrapalha como um bom ou um mau governante de todo esse sistema que a gente mantém no corpo. Pena que eu estou sentada, não posso fazer diferente. Da mesma forma são os governos, da mesma forma é o povo, em que cada um, se soubesse a força que tem e se levantasse, mas o grande problema é que o princípio feminino mental impera na maioria das pessoas. Isso, eu vou explicar agora, eu ia colocar lá na frente, mas isso é proposital. E isso não está aqui no texto, mas é algo que a gente observa, porque quando a gente está muito voltado para a sobrevivência, e é isso que o sistema faz com que a gente faça, como é que você faz para você controlar a vontade dos demais e impor a sua vontade? Né? Como é que você vai fazer isso? Você mantém as pessoas muito ocupadas, tentando sobreviver e não tendo tempo para mais nada, se não se preocupar com o meio, com o trabalho, estando sempre sobrecarregadas, é o pão e circo. Pão, né, é a sobrevivência, aquela corrida por ter o alimento, e o circo, a distração, onde você tem uma droga legalizada, que é a bebida alcoólica, e o happy hour, e tantas propagandas que é legal você beber, né? Então, veja que coisa maluca, né? E a gente tá o tempo todo deixando, isso vai até fazer mais sentido, eu acabei falando agora, mas sobre a questão mental, como que isso acontece no plano mental. E a gente dá uma continuidade aqui para fechar com chave de ouro. Bom, o que mais que a gente pode falar? O gênero e o sexo, no caso, não são a mesma coisa, que é o que eu falei. O sexo, quando você fala sexo masculino e feminino, são manifestações do gênero. Então, é uma pequena demonstração, é uma manifestação, é uma exteriorização do gênero no plano orgânico, no plano da matéria, né, que a gente se encontra. Então é fácil a gente confundir, mas ele está contido, ele não se iguala. Então gênero e sexo não é a mesma coisa, o gênero é uma coisa mais abstrata, e ampla, que vai abarcar em qualquer uma das fases e numa amplitude maior, enquanto o sexo aqui no plano orgânico. O princípio feminino é sempre o único que realiza o trabalho ativo, criador, e isso é assim em todos os planos. No entanto, cada princípio é incapaz de criar sem a energia do outro. Então, o que ele está falando aqui? O princípio feminino é sempre o único que realiza o trabalho ativo criador. Então, ele recebe uma ideia, o princípio feminino. Não é a mulher receber uma ideia do homem, tá? É assim, porque nós temos os dois princípios, veja bem. Então, o princípio feminino, o princípio masculino, ele é ativo, ele tem as ideias, e ele vai energizar alguma coisa. E o princípio ativo vai trabalhar sozinho para dar concretude para aquela ideia, para fazer com que ela aconteça. Então, o princípio feminino vai pegar aquela ideia, vai criar as imagens mentais, vai trabalhar nelas e vai fazer tudo o que for do seu alcance para trazer ela para a realidade, ou seja, vai gerar com todo o trabalho que isso requer. Em algumas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta dois gêneros. O masculino está sempre presente na forma feminina e o feminino na forma masculina. Então, foi o que eu falei. Então, não existe um ser... Gente, isso aqui está me incomodando. Não existe um ser que não tenha os dois princípios. Você pode ter prevalência, mas não porque você... tem sim uma cultura, né, sobre a mulher ser submissa e ela então fazer um papel do feminino no seu extremo, e o masculino deveria fazer o papel do masculino no extremo. Hoje a gente está vendo uma inversão, mas a grande realidade é que deve haver o bom senso de quando escutar, de quando ouvir e de quando conduzir ou quando ser conduzido, né, tanto para um sexo quanto para o outro, e uma independência, né, um relacionamento de cooperação entre os dois, onde não há uma disputa, mas uma possibilidade de entender cada qual naquilo que faz de melhor.
Se a vontade do outro é uma vontade que vai trazer crescimento para o outro ou até para o casal, né? Quando a gente pensa no homem e mulher, por que não aproveitar e gestar aquilo, a parte feminina do homem, o princípio feminino, tá? Só para não dizer aquela coisa assim da bichice, né? Só para os caras não ficarem bravos, mas de ser o princípio feminino no homem e o princípio feminino na mulher, né? Então, por que não essa, desculpa, essa junção para realizar algo? E depois também o contrário é verdadeiro, né? Quando o princípio masculino da mulher tem algo para realizar e ela pode contar, né, com o princípio feminino de ambos. O que não pode é um princípio ficar brigando com o outro e começarem a guerrear, né? Então a gente sempre faz vários papéis na vida, é importante que a gente saiba como dançar, como jogar esse jogo. E quando você deseja sempre o bem do outro, né, e o outro deseja o seu bem, porque se um deseja o bem do outro e o outro não deseja, então você está numa relação que não vai te levar a um resultado bom. Mas quando há um casal, um entendimento de crescimento conjunto e com o amor mútuo, um vai querer ver o outro bem. E nisso há um entendimento genuíno, né? E é assim que os relacionamentos deveriam ser, de fato. Princípio do gênero, agora a gente vai para chave, né? E eu peço para você, se não deu um like, por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha, comenta, porque você me ajuda a crescer o canal, a fazer mais vídeos, a ter mais, sei lá, conseguir, né, de fato entender que isso é muito bom para vocês. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam e vêm conversar comigo e me dizem como estão se sentindo, que estão gostando bastante das explicações. É gratificante, né? Porque quando você está dando aula presencial, você está conversando com as pessoas, você sabe quando você agrada e quando você desagrada. E isso é dar cara a tapa, literalmente. Eu estou dando a cara a tapa aqui, mas não estou tendo feedback. E sempre vai ter quem vai gostar, quem não vai naquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz. Mas se você está aí assistindo vários vídeos, provavelmente você ressoa comigo, né? Então, é o que eu te peço. Vamos lá. Princípio do gênero no plano mental. Gente, presta atenção, porque isso aqui realmente é uma chave muito boa, muito grande para vocês, para todos nós, né? A nossa mente é dual, então foi aquilo que a gente falou sobre o princípio negativo e o masculino e o feminino, né? Como a gente vai dizer de polo masculino, positivo e negativo também. Mas aqui ele já vai para a mente, né? São todas as coisas, mas a mente. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa. O princípio feminino da mente é a mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva. Então, gente, cuidado, porque aqui eu não estou minimizando o valor da mulher. A gente tem que saber entender que a gente está falando sobre gênero, né? Um princípio cabalístico, que é o princípio do gênero, e que diz presente, gênero feminino e masculino, e em todos nós, em cada um de nós temos os dois princípios. Então, isso não é uma exaltação nem de um lado, nem do outro, não vamos cair na ignorância por um preconceito e falta de vontade de estudar. Tenho certeza que todos aqui, se estiverem verdadeiramente acompanhando o canal, porque ressoam, como eu disse, e não só isso, mas porque tem estatura para entender o que eu falo, porque está pronto, porque já leu diversas coisas. Se não leu, já está pronto para receber, porque algo dentro, né, de você está ressoando com as palavras que eu estou dizendo. Então, se faz sentido para você, você jamais vai pensar essa bobagem. Mas tem gente que cai de paraquedas. Então, é isso que eu digo. Mas todos nós temos capacidade de entender. Não é porque você talvez não esteja ressoando ou não esteja entendendo que você não possa entender. Somos filhos do mesmo Pai, da mesma luz. Temos essa luz dentro de nós. A questão é desejarmos fazer com que essa luz venha à tona, com que a gente possa dar brilho para as nossas criações, para que o nosso princípio masculino possa verdadeiramente plantar as ideias do bem, né, naquele jardim feminino do cultivo e fazer com que surja das sementes plantadas assim, o jardim mais lindo e que isso vá para fora e possa contagiar as pessoas para que façam suas criações, né? Então, vamos lá.
Então não levem a mal, mas é isso que ele fala. Para instruir os seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre a consciência e o ego. Eles aprendem a dirigir a sua atenção para a morada do eu, situado no interior de cada ser. Bom, vamos lá. Descobre então que há um eu e um mim. O que eu chamaria de um eu... Aqui eu falo que eu chamaria de eu inferior e o eu superior, né? O eu superior é o princípio masculino e o inferior é o feminino. Mas existe uma certa confusão, eu acho, aqui. E é importante que a gente desfaça. Por quê? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no eu sou, porque ele fala do eu sou, ele fala que, assim, na verdade, a confusão ou é do escritor ou é minha, e eu peço desculpas. Porque quando eu fui fazendo as anotações, eu anotei como eu entendi que ali estava, né? A gente vai resumindo, vai lendo, então eu vou explicar de uma forma um pouco mais ampla. Existem dois conceitos diferentes aqui, né? Quando você pensa na consciência, é como se, quando a gente vai estudar a psicologia analítica, a psicanálise, você sabe que a consciência é como se fosse a pontinha de um iceberg. E aí, é aquilo que está para fora, né, do mar. Mas você sabe que é muito grande o que está dentro da água. É enorme, é monstruoso a parte que a gente não vê, né? Por isso que quando teve aquele choque do Titanic, ele afundou, porque de repente era muito grande, né, lá embaixo. Então, bom, o que isso significa? Significa que eles fazem uma comparação que a parte consciente da gente é muito pequenininha, que é o ego. E o ego seria um complexo, porque eles falam sobre, por exemplo, Jung, quando ele vai explicar sobre a persona, sobre o ego, então ele fala assim, o que é o ego? O ego é um conjunto de vivências que a gente tem, as emoções, os amores, as retrações, aquilo que a gente repele, tudo que ficou gravado das impressões do mundo, toda a nossa forma de se reconhecer por um padrão de comportamento, sentimentos que se repetem, emoções que pulam, que polulam conforme as coisas acontecem, se passam. Então são as respostas padrão, o filtro que a gente tem, as lembranças e o colorido que a gente dá para as coisas que a gente vê, pelo colorido interno que a gente traz. Então esse é o nosso ego, é o complexo primário. E diz que você tem várias, imagina que você tem então uma ilha, que seria o teu ego, no mar do inconsciente. E aí você tem diversas ilhazinhas pequenas, que são complexos outros. O que são esses outros complexos? São vários embates para serem resolvidos na sua vida, que depois você vai resolver e vai agregar, isso seria uma pessoa saudável, ao complexo principal, que é o ego. Legal. O que mais que a gente tem aqui? Bom, esse ego que ele se reconhece pelos apegos, pelas vivências, é a nossa personalidade, né? Aí você tem os outros pequenininhos que eles têm que se acoplar, eles não podem crescer muito deslocado do ego, né? Porque são complexos menores, são diversos outros complexos. Se eles crescem muito, são monstros que a gente não sabe que tem. Eles podem tomar conta causando uma psicose, sei lá o quê. Vários outros problemas, distúrbios. Mas, gente, acho que eu não sei o quanto eu tô olhando para vocês, porque tá escuro aqui. Aí eu quero olhar para a câmera para estar olhando para o olho de vocês, mas vamos lá. Então vocês me desculpem se isso não estiver acontecendo da forma mais adequada possível. Mas o que acontece? Se você tem o ego, né, que é essa pontinha consciente, e que vive dos apegos, vive das conexões com toda a nossa história do passado, né? Mas nós não somos o ego. O ego é a nossa máscara, é a nossa persona, a forma que a gente se reconhece. E a gente tem assim, além do ego, a gente tem, quando a gente está nesse oceano, você tem a parte inconsciente, que você fala assim do inconsciente individual, né? Que é o subconsciente para aqueles, por exemplo, o Murphy, eu esqueci agora o poder do subconsciente, alguma coisa assim, se não me engano. Tenho esse livro também, posso trazer outro dia para vocês, ele é bem conhecido, mas ele não está aqui do meu lado agora. E aí, essa parte que eles chamam de subconsciente, os psicanalistas chamam de... Eles não tratam, eles não gostam desse termo, né? Eles falam de inconsciente. O inconsciente coletivo de Freud é diferente de Jung, né? De conceito. Mas o que acontece? Então você teria um inconsciente individual, não é que ele é bem delimitado, mas você tem aquelas coisas que você jogou para a inconsciência que você não consegue lidar ainda, né?
e você tem inconsciente coletivo, que são as experiências de toda a humanidade. Então aqui, por que eu tô apontando? Aqui é o que o autor do Kybalion fala, né? Ele está dizendo, fazendo uma comparação, então, sobre a mente, são duas coisas diferentes, né? Sobre a mente consciente com a mente inconsciente individual, ou para como alguns autores de livro de expansão da mente, coisas que tais, vão falar de subconsciente, né? Então ele está falando sobre essa mente ativa, e eu poderia até dizer, então, nessa hora, que seria assim, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né? Mente consciente e mente subconsciente. Então são coisas diferentes. Por exemplo, a mente consciente, ela tem uma ideia, seria o princípio masculino, né? Mas são graus diferentes. Então a mente consciente, aquela mente que tem uma vontade forte, ela vai para a mente subconsciente plantar aquela ideia, porque a mente subconsciente, ela sempre pega uma ideia e vai gestacionar. Ela não tem uma consideração sobre o que é bom ou ruim. Quem tem a consideração é a mente consciente, que passa então para ela e seja feita a vossa vontade, né? Porque aí a mente subconsciente verdadeiramente realiza aquilo que a gente quer ou não quer, mas que a gente acreditou e deu uma sugestão e plantou. Se a gente tem esse poder todo de cocriação e fazer horrores ou milagres na nossa vida e na vida de quem nos cerca, a gente precisa ser autoconsciente das emoções que tem e das ideias que a gente aceita que passem pra gente ou que a gente cocrie, né? Então isso é importante que se diga. Mas então ele falou sobre mente consciente e mente inconsciente, e depois ele vai falar de outra coisa, quando ele fala sobre o eu sou e ele fala mim, né? Então, como que é essa coisa do mim e do eu sou? Porque o eu sou seria o observador, seria o cocheiro, que geralmente eu atribuo essa palavra para me referir. Então, você tem o cocheiro e você tem os cavalos, né? Então, quem seriam os cavalos? Os cavalos seriam o ego, seria uma percepção falsa de quem você é, seria uma personalidade, seria uma manifestação transitória, porque nós não somos as emoções que nós temos, mas nós nos identificamos com as histórias que vivemos, com as emoções que temos. Esse é o ego que quer usurpar e usurpa muitas vezes o trono do eu sou, né? E o eu sou é a nossa manifestação divina. Então, você tem aí, vocês podem perceber que são dois níveis diferentes. O eu sou observador, que os hermetistas faziam exercícios para que as pessoas pudessem identificar essas duas manifestações, que nós somos duais, que nós temos dois eus. E ele fala eu e mim, né? Então, o que é esse eu e mim? O eu, que eu chamo de eu superior e eu inferior, né? Mas que seria o eu superior, ou o eu verdadeiro, é aquele que não tem essas ligações, que vive na bem-aventurança, que é verdadeiramente conectado com o alto, e é uma parte de luz que a gente tem, né, como um fractal. E aí o mim, que ele se refere, que eu falo do eu inferior, seria então o nosso ego, a nossa persona, né? Aquele que é o usurpador. Mas eu não estou dizendo aqui que ele seja ruim e inadequado. Eu só acho que cada um, assim como um casal tem que viver bem, todos os princípios também têm, né? Então, todos eles têm a sua importância e o devido lugar. A questão é como a gente utiliza, o que a gente faz para viver em harmonia e cada qual fazendo a parte que lhe cabe, né? Bom, ok. Então, o que mais a gente tem aqui para dizer aqui para vocês? Eu acho que a parte mais importante é essa que vem, né? Ok. Ó, as pessoas que conseguem prestar atenção ininterrupta a um determinado assunto empregam ativamente os dois princípios. Então, você tem a grande vitória na vida da gente é quando a gente tem a perfeição da utilização de todas as ferramentas. E as ferramentas mentais para a cocriação são as melhores que a gente pode ter. Imagina que você sabe como utilizar cada uma das suas coisas, tudo aquilo que você tem para utilizar e o que você tem para sentir e para ser. Quando você coloca teu ego, né, a tua posição aqui na Terra como um servidor da tua vontade mais genuína, que é do eu sou, então você está criando, trazendo parte do paraíso para a Terra. Porque a sua vontade que vem do eu sou, se ela tiver vindo do eu sou mesmo, ela vai ter uma materialização pelo ego e ela vai ter
um brilho da fonte genuína que ela partiu. E mesmo os teus talentos, né, as coisas que você faz, vão ser então utilizadas tanto para a satisfação sua e para o seu crescimento, como de quem te cerca. Então é isso que a gente deve fazer, por isso que a gente está tentando descobrir aqui, né? Bom, e aí, uma coisa muito interessante que eu estava falando antes e que eu queria fazer o fechamento agora, é que o princípio masculino, ele então vem com a vontade e ele faz com que o princípio feminino gere. Mas quando o sistema nos coloca na questão e a gente se deixa assim ficar, ninguém te coloca onde você não quer ficar. As pessoas só são colocadas nos lugares que elas se permitem. Isso é uma grande escola. Então, a princípio, é complicado porque a gente olha para fora e só acredita no que chega de fora. E verdadeiramente, nossa grande luta primeira acaba sendo pela sobrevivência, pela manutenção, né, da vida. E isso é até uma questão biológica que acaba se sobrepondo a uma questão maior do eu sou verdadeiro, né? Só que primeiro buscai o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. E o reino dos céus é o reino. E o reino é onde? É o reino do eu sou, ele é interno, não está numa igreja, né? Não está em nenhum lugar assim. Então, vamos desapegar um pouco. Eu não digo que não seja louvável, é mais do que louvável, é necessário fazer as coisas que a gente necessita para que possa colocar o pão na mesa, para que possa cuidar da parte material, porque a gente tem um corpo aqui também, isso é necessário. Mas quando a gente busca as coisas do espírito, quando a gente busca a alma de todas as coisas e tenta viver dessa maneira, então a gente vai trazer um colorido e as coisas vão começar a andar, encaixar na sincronicidade. E mesmo que haja um tempo para todas as coisas, porque a gente sabe que existe um tempo para todas as coisas, a gente vai fortalecendo a vontade. E se eu tiver só no desespero e na sobrevivência, eu nunca vou conseguir cocriar de fato. Minhas cocriações vão ser muito pequenas, vão ser cocriações com luta. E, e ainda que a luta seja inerente à vida, é uma luta que não requer esse esforço desumano, esse esforço, aliás, não é desumano, sobre-humano, né? É um esforço assim que você faz sorrindo e nem percebe que está fazendo. Então, é muito importante que a gente saiba quem deve dominar quem. Porque na atual sociedade a gente vê poucos com uma força de vontade, tanto homem quanto mulher, né? Com uma força de vontade muito forte, conduzindo as grandes massas que estão muito preocupadas em dar conta da sobrevivência ou então não sabem, não têm a mínima ideia da força que possuem ou de tantas outras alegrias em outros níveis que podem alcançar, e aí elas se detêm em graus mais baixos e só recebem de fora as impressões que chegam e cocriam realidades que não desejariam, né? Sem perceber, de forma descuidada, porque não por maldade, mas por ignorância, né? Então existe a ignorância por uma letargia, existe a ignorância porque eu ainda tenho muito prazer e felicidade naquilo que ainda está muito aqui, né? E existe também um medo de muitos que acreditam que precisam batalhar bastante pela questão da sobrevivência, né? Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e eu só quero dizer então meus parabéns para quem está aqui perdendo seu tempo precioso ou ganhando tempo para que possa fazer cocriações maravilhosas na vida. Esse é o último princípio e eu agradeço a todos por terem estado. Não terminou o livro e nem eu termino essa série aqui, mas pelo menos com relação ao último princípio, sim. Depois eu vou falar sobre leis cósmicas que ele traz. Mas então, por favor, pratiquem o silêncio, se conheçam, não entrem nas emoções. Todos nós temos um movimento pendular. Tem horas que a gente acaba tendo alguma emoção que é muito forte, acha que está livre dela, que está no meio e vai pendular para um lado negativo e aí fica triste porque não superou aquilo, mas a vivência ela nos leva ao conhecimento das nossas forças e das nossas fraquezas. Por isso que é tão importante viver e observar e não ficar tão triste, é só corrigir a rota, porque nós estamos na matéria, nós estamos sujeitos a todas essas leis
E só existe uma forma, vocês viram, né, de neutralizar aquilo que nos incomoda. É um treino constante, é o vigiar e orar que Cristo deixou, né, ensinou pra gente, mas além disso, é a gente sempre usar, né, uma lei superior a uma inferior. Só a superior, né, ela vai conseguir neutralizar os efeitos daquilo que está passando. Então, você não sai da lei, ela não deixa de fazer os efeitos, ela só não nos atinge, né? E aí você consegue neutralizar certos efeitos, até físicos, se for o caso. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, por hoje é só. Não quero que fique tão longo, são 35 minutos e 26, vai dar um pouquinho mais que eu tô falando ainda. Mas um beijo e um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde o teu Deus interior.